Mas agora a gente vai conversar com o Léo Santana, direto do Rio de Janeiro, trazendo atualizações sobre esse caso. Léo, obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Meu amigo, você é sempre muito bem-vindo. E eu quero saber o seguinte, cadê o Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Poder Expresso. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo faz nesse momento. O Vitor Vieira Belomiro, de 30 anos, esse influenciador digital, como você falou, que tinha quase 300 mil seguidores no Instagram e desativou a conta após esse acidente, ele está foragido. O Disque Denúncia aqui do Rio de Janeiro publicou a foto dele pedindo informações, ou seja, quem tiver informações sobre ele, que entre em contato com a polícia, entre em contato com o Disque Denúncia para que a polícia possa prendê-lo. O Tribunal de Justiça decretou a prisão desse influenciador digital. Ele, como você falou, é o responsável pela morte do Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, um fisioterapeuta que estava no Rio de Janeiro para se casar. Ele estava atravessando a avenida, ali, a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Logo após voltar da cerimônia de casamento, ele e a mulher tinham ido até o hotel para deixar as bagagens, resolveram dar uma volta na praia, um passeio, e nesse momento, esse influenciador, pelas imagens a gente vê que ele estava em alta velocidade, atropela esse fisioterapeuta e, por pouco, não atropela também a mulher dele. A gente tem detalhes de hoje da investigação que aconteceu hoje, foi a segunda perícia nesse carro envolvido no acidente, que é um automóvel de luxo, uma BMW. Esse automóvel foi apreendido no condomínio, onde esse influenciador mora, também na Barra da Tijuca, um condomínio de luxo, e passou por uma segunda perícia. Na primeira perícia, a polícia já havia encontrado uma taça quebrada dentro desse automóvel e também marcas de vinho, tanto na parte externa como no interior desse veículo. 8 testemunhas já foram ouvidas na delegacia do Recreio dos Bandeirantes, que investiga esse caso, entre elas as 5 mulheres que estavam dentro do carro com o influenciador no momento do acidente. Todas disseram que ele estava um pouco acima da velocidade, é mais ou menos esse termo que elas usam no depoimento, mas que ele não estava fazendo nenhuma manobra perigosa e que esse acidente teria acontecido no momento em que ele tentava ultrapassar um outro carro. Não é isso que a gente vê nas imagens, mas essa foi a declaração dela. Apesar de a polícia ter encontrado uma taça quebrada e também marcas de vinho na parte externa e interna do veículo, elas disseram que ele não bebeu nenhuma bebida alcoólica, e também não ingeriu drogas. Mas uma testemunha-chave que está nesse rol aí de pessoas que estavam ali no momento do acidente, que foi já ouvida pela polícia, é um motoqueiro. Nas imagens a gente consegue observar que pouco antes do atropelamento, o motoqueiro passa próximo ao casal. Esse motoqueiro disse em depoimento à polícia que o fisioterapeuta, logo que ele foi atingido pelo veículo, ele foi arremessado para o alto e ele acabou caindo em cima do próprio automóvel. Esse automóvel é um conversível, ele estava com a capota aberta e, segundo esse motoboy, o fisioterapeuta ele cai em cima do veículo, o motorista para o automóvel e os ocupantes do veículo acabam retirando o fisioterapeuta e deixando ele em via pública, ou seja, ali na própria Avenida Lúcio Costa, e acabam fugindo do local. Essas 5 mulheres que estavam no carro e prestaram depoimento disseram que voltaram para casa com carros de aplicativo e que o Vitor, esse influenciador, saiu do local, ligou para elas, pediu para que elas chamassem uma ambulância, mas elas acabaram não chamando porque havia uma grande movimentação ali no local. São vários pontos que causam uma certa estranheza, parecem depoimentos um pouco combinados, porque todas falaram a mesma coisa. A gente vê claramente aí uma orientação do advogado para que o Vitor não compareça à delegacia. A intenção que parece ser a da defesa é para que ele consiga um habeas corpus, só depois se apresentar então à autoridade policial. E a gente continua acompanhando esse caso. Um depoimento que também é muito aguardado é o da esposa do fisioterapeuta, do Fábio, que foi enterrado ontem. Ela ainda não prestou depoimento porque ela não tem condições emocionais ainda de falar com a polícia, apenas a advogada dela que entrou em contato com os policiais, e é um depoimento também importante, mas realmente muito difícil para ela falar nesse momento
sobre a perda, né, do marido dela, que ela se relacionava há 2 anos e acabou perdendo ali de uma forma cruel, estúpida, logo após o casamento. Você pontuou bem, Léo, uma perda cruel e estúpida. Imagina, recém-casados, né? Uma família que vai começar a se formar e isso é cortado na raiz de uma forma tão violenta. O acidente de trânsito, o atropelamento, é uma morte muito violenta, é algo horrível. Nós que somos jornalistas, né, Léo, a gente já viu, já testemunhou situações como essa nas nossas coberturas de rua. É uma violência muito grande e quando a gente vê todo o contexto desse caso é muito preocupante. A gente não quer queimar a largada aqui, a gente sabe que há uma investigação, vai haver um processo, mas todas as circunstâncias desse atropelamento são, no mínimo, muito estranhas. Nós não somos peritos, mas basta olhar para essas imagens e fica nítido ali que o carro estava em alta velocidade. A gente vê, passa um carro numa determinada velocidade, passa um outro carro numa determinada velocidade, e aí vem essa BMW conversível branca, uma velocidade comparada ali, a gente comparando com os outros carros, uma velocidade no mínimo, muito mais alta do que a dos outros veículos que passavam por ali. Agora o depoimento, olha só, o depoimento desse motociclista que passava pelo local, depoimentos de testemunhas, dando conta do seguinte, vai vendo, Léo, essa informação que você trouxe pra gente é chocante. Imagina, ele caiu sobre o veículo com a capota aberta, a vítima desse atropelamento caiu dentro do carro conversível. 6 pessoas dentro desse carro. E o que eles fazem? Tiram ali, né? Essa pessoa, não se sabia se a vítima desse atropelamento já havia falecido, enfim. Independente disso, tira essa pessoa, coloca no asfalto, volta para o carro e vai embora. Chama o motorista de aplicativo, vou para casa, vou dormir. Meu Deus do céu, se isso aconteceu mesmo, meu Deus do céu, é uma coisa que não dá nem para a gente comentar, né, Léo? Exatamente. A gente vê ali, né, um rol de ilicitudes e de crimes mesmo, crimes de trânsito, ou seja, excesso de velocidade, provavelmente, né, ingestão de bebida alcoólica também ao veículo. Aí provavelmente também haverá, né, caso todas essas suspeitas sejam comprovadas, né, um homicídio com dolo eventual, né, à medida de que assumiu o risco de matar essa pessoa, e também muito grave a omissão de socorro, né? Ou seja, como a gente está comentando aqui, né, retiraram, né, uma pessoa ferida, gravemente ferida do veículo, deixaram no asfalto e foram embora, né, com talvez certeza de impunidade ou achando que fossem escapar, apesar de tantas pessoas vendo, né, essa cena cruel que havia acontecido, né? A gente também deu para observar ali nos depoimentos que estavam todos em estado de choque, claro, em estado de choque, claro, mas a gente também se pergunta até que ponto também não estavam sob efeito de álcool, né? Porque marcas de vinho dentro do carro, fora do carro, uma taça quebrada, ou seja, a gente vê muita irresponsabilidade aí, né? E como você mesmo falou, é muito difícil entender como não socorrer uma pessoa nesse momento. Esse caso me lembra muito o caso do filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, o Rafael Mascarenhas, que há mais de 10 anos, né, no túnel acústico ali na zona sul do Rio de Janeiro, entre a Gávea e São Conrado, acabou sofrendo também um acidente como esse. Foi um motorista em alta velocidade, o túnel fechado, e como não havia muitas testemunhas ali, eles simplesmente fugiram, subornaram policiais. Não foi o que aconteceu nesse caso, para deixar bem claro, mas é impressionante como casos como esse voltam a se repetir, ou seja, pessoas que são brutalmente atropeladas, com muitos indícios de responsabilidade, de crimes de trânsito cometidos, e os atropeladores, nesse caso o atropelador, simplesmente vai embora como se não tivesse responsabilidade sobre isso ou que pudesse se safar disso que aconteceu, né? É muito grave mesmo e causa muito,
né, muito medo até na gente, saber que está na rua e pode acontecer algo com a gente também, né? Léo Santana falando direto do Rio de Janeiro sobre o caso desse influenciador, a gente observou ali nas imagens, ele fazendo embaixadinha, isso foi o que o projetou nas redes sociais, muitos seguidores aí, vendo a habilidade que ele tinha com a bola. Agora a defesa orientando o Vitor a não ir prestar depoimento na polícia, tenta entrar com o que se chama de habeas corpus preventivo, tentando evitar uma eventual prisão. Vamos ver qual vai ser o movimento da defesa e qual vai ser a decisão da justiça nesse caso. Vamos acompanhar de perto, com lupa, esse assunto, esse caso. Léo, você é sempre muito bem-vindo aqui. Te agradeço pela participação. Se tiver novidade, chama a gente aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente está sempre aqui à disposição também.